Olá pessoal, aqui é o professor Luciano e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de sinais e sistemas. O foco da nossa aula hoje, o objetivo é entender um pouco mais sobre a modelagem de circuitos elétricos no domínio da frequência, tá? Então, lembrando que a nossa visão aqui sobre os sistemas, ela é direcionada aos sistemas dinâmicos. Então, por este motivo, né, os nossos circuitos, para que eles possam apresentar um comportamento característico, eles terão que ter elementos armazenadores de energia, que aqui são representados pelos capacitores e os indutores. Numa visão de processo, por exemplo, um sistema dinâmico é aquele que vai apresentar elementos armazenadores de energia, como tanques e reservatórios, por exemplo. Tá? Então, está aí a nossa justificativa. E a representação no domínio da frequência ela é fundamental por basicamente dois motivos. O primeiro deles é que existe uma facilidade para representar sistemas, né? E no cálculo, onde uma integral de convolução, que seria uma equação aqui resultante dessa análise, ela pode ser resumida apenas numa multiplicação entre dois elementos. Então, já é uma vantagem, né, uma facilidade matemática de operação, utilizar o domínio da frequência. E outra facilidade também é a análise, especialmente, né, quando a gente for trabalhar diagrama de Bode e a dinâmica do processo, tipo de resposta, posição dos polos, em que fica muito mais evidente no domínio da frequência. Então, para que possamos dar prosseguimento, a modelagem ela pode ser dividida em basicamente três etapas. A primeira é a representação do circuito no domínio da frequência. A segunda é a obtenção da resposta do circuito desejada, né, onde a gente irá evidenciar a tensão ocorrente em um componente específico, que é a obtenção dessa resposta, e ela é feita de forma muito simples, né, onde tratamos as impedâncias, o elemento capacitivo, o indutivo, como simples impedâncias, e depois a aplicação da transformada inversa de Laplace, que como nós estaremos no domínio da frequência, nós precisamos conduzir a equação para o domínio do tempo novamente, e a transformada inversa de Laplace é a ferramenta utilizada para essa finalidade. Então aqui, para iniciarmos, a gente precisa relembrar duas transformadas básicas, né, que irão aparecer para a gente aqui. A primeira delas é a transformada inversa de Laplace de uma constante, tá? Eu estou chamando aqui de K. E ela vai aparecer como sendo K sobre S. Pode ser esse K é um valor constante, 10 sobre S, 5 sobre S, 2 sobre S, não importa. E a transformada inversa é simplesmente o próprio K, tá? Se trabalharmos com a transformada inversa de Laplace, com a equação fundamental, chegaríamos no mesmo resultado. E uma outra bem importante para a gente é a transformada inversa de K dividido por S mais A. Tá? E a transformada inversa de Laplace dessa função nada mais é do que K vezes E elevado a menos AT. Uma transformada que nós iremos utilizar também. Tá? Excelente. Então, dando continuidade aqui, vamos resolver esse exemplo aqui. Obtenha tensão no capacitor e apresente sua resposta. Evidentemente que é uma resposta no domínio do tempo, né? Considere V igual a 10 volts, né, que é a tensão aqui na entrada do circuito, R igual a 100 e C igual a 1 sobre 2. Eu vou resolver esse problema de forma análoga. Eu não vou considerar o valor das impedâncias por enquanto. Tá? Então, o primeiro passo é representar o circuito no domínio da frequência. Como a minha entrada ela é constante, tá vendo? Um SCC, então eu tenho essa transformada aqui, olha, de uma constante, K
que para o domínio da frequência vira K sobre S. Então, se a minha entrada é V, no domínio da frequência é V sobre S. O meu resistor no domínio da frequência é o próprio resistor, certo? E já o capacitor, ele se resume a 1 sobre SC. O S de Laplace e C é a capacitância. E como é pedida a tensão em cima do capacitor, o meu interesse é essa tensão que eu vou chamar de VO de S, tá? V maiúsculo, O, né, de out, de saída, tensão na saída. Então, para me calcular esse VO, eu posso fazer um divisor de tensão, tá? Onde a tensão sobre o capacitor vai ser a impedância do capacitor, dividido por ela mesma, mais a impedância que está em série, vezes a entrada. Repetindo, a tensão no elemento no qual eu desejo medir é igual a impedância sobre ela, dividido por ela mesma, mais a impedância série, vezes a entrada. Então, sendo assim, eu posso escrever que o meu VO de S será igual a impedância do capacitor, que é 1 sobre SC, dividido por ela mesma, que é 1 sobre SC, mais a impedância que está em série, que é o resistor. Isso tudo multiplicado pela minha entrada, que é V sobre S. Certo? Então, o que eu faço agora, que pode facilitar o meu cálculo, né, é tirar o mínimo no denominador. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre SC vezes V sobre S, tá? V sobre S, dividido por 1 mais S. Então, aqui eu vou dividir, tirei o mínimo aqui, coloquei o denominador SC, tá? Eu posso simplificar esse SC com esse SC daqui de cima, que vai resultar para mim em V sobre S, né? Esse V sobre S aqui, V sobre S dividido por RCS mais 1. Então agora, isso tudo multiplicado por S, né? Na verdade eu vou colocar ele aqui no denominador agora. Ó, V sobre S, esse S que eu acabei de fazer é esse S que está multiplicando aqui, que multiplica RCS mais 1. Então, pessoal, a gente precisa perceber que a gente precisa tirar esse RC daqui multiplicando S, certo? Para que a gente possa ter algo parecido com isso. Então, a gente coloca o RC em evidência. Então, fica V que multiplica RCS, esse RC é esse daqui, tá? Que eu coloquei em evidência, que multiplica S mais 1 sobre RC. 1 sobre RC, tá? Se a gente multiplicar esse RC por S e por 1 sobre RC, a gente volta até essa mesma equação, certo? Então, a gente só escreveu em um outro formato. Então, continuando, eu vou ter V dividido por RC dividido por S, que multiplica S mais 1 sobre RC.
existe uma transformada inversa de Laplace que é bem comum aqui para a gente, que eu não representei lá em cima, que é a transformada inversa de Laplace de K vezes A dividido por S que multiplica S mais A, que é igual a K que multiplica 1 menos E elevado a menos AT. Tá? Para que a gente possa chegar nessa transformada inversa, a gente precisaria decompor em frações parciais isso daqui, tá? Mas é só para poupar esse trabalho da gente. Então, relacionando essas duas equações, a gente verifica que o meu A é esse cara aqui, ó. Vou até fazer ele aqui de verde, tá? 1 sobre RC equivale a A. Tá vendo que ele está aqui embaixo? Que ele está aqui em cima também, 1 sobre RC é o A, e o que eu chamei de K aqui é quem? O meu V. Então, se eu for representar agora no domínio do tempo, que vira VO de T, eu terei K, que no meu caso é V, que multiplica 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Certo? Isso daqui é exatamente isso daqui. Certo, pessoal? Então, essa é a minha forma de onda, a minha tensão no capacitor. Tá? Em que, se a gente fosse representar graficamente isso daqui, olha, deixa eu colocar aqui para vocês. Se eu fosse representar isso graficamente, eu tenho aqui um valor constante de V, tá? Ó. Isso aqui é um valor de V. Agora, domínio do tempo, tá vendo? Esse domínio do tempo que eu escrevi é exatamente por causa desse daqui, ó. Eu terei uma exponencial nesse formato. Correto? Eu terei uma exponencial nesse formato. A gente observa que quando o tempo, que é esse t aqui, tende a um valor infinito, que é um valor extremamente elevado, ou seja, essa parcela aqui, ó, fica como se fosse e elevado a menos infinito, e elevado a menos infinito, ele tende a zero, então eu teria 1 menos 0, que daria 1. O resultado dessa equação é o que? É V. V que multiplica 1. Então, por isso que quando o tempo tende a um valor elevado, a tensão no capacitor tende a V, que no caso é 10 volts, né, que foi dado no exercício. Então, observa que quando o capacitor se carrega, ele funciona, o circuito funciona como um circuito aberto, né? E a tensão que você mede aqui na saída, né, é exatamente a tensão da fonte e que está coerente com o resultado que a gente encontrou aqui. Certo, pessoal? Então, essa é a resolução do nosso exercício. Então, um outro exemplo aqui também que a gente pode fazer é obter, por exemplo, a corrente desse circuito. Certo? Então, vamos fazer aqui também no domínio da frequência, tá? O resistor no domínio da frequência, ele é R. Já o indutor é SL, sempre, tá? O VT no domínio do tempo, da frequência vira V de S, tá? E eu tenho aqui o I, né? Que é a corrente que eu quero calcular. Vamos considerar aqui que esse VS é igual a VI, tá? Que seria uma tensão de entrada, um valor constante, tá? Então, basicamente, né, eu tenho um circuito, né,
E eu quero calcular uma corrente, todos os elementos estão em série. Então, voltando aqui que eu esqueci de escrever, o meu I aqui no domínio da frequência, ele vai virar I de S, tá? I de S. Então, obter a função da corrente, eu quero calcular o I de S. Então, aí que está a facilidade de trabalhar no domínio da frequência. A gente vai trabalhar o indutor como se fosse uma simples impedância, como se fosse uma resistência. De modo que o I de S vai ser igual a tensão dividido pela soma das impedâncias. Ou seja, VI sobre S, tá? Porque é constante, é um valor de entrada constante, CC, né? VI sobre S dividido por R mais SL. Então é essa aí a transformada inversa, né? A função no domínio da frequência. Então a gente pode, vamos simplificar isso aqui com o mesmo fundamento do exemplo anterior. O meu I de S será igual a VI sobre S dividido por, novamente o meu S precisa ficar sozinho, então eu vou precisar colocar em evidência quem? O L. Então eu vou colocar assim, ó, L que multiplica S mais R sobre L. R sobre L, tá vendo? E isso vai ser igual a, simplesmente passando o S para o denominador, VI que multiplica VI sobre L, né? Dividido por S que multiplica S mais R sobre L. Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu consigo representar esta equação como aquela transformada inversa que eu passei no exemplo anterior. Deixa eu até representá-la novamente aqui, olha. Transformada inversa de A vezes K, estou até fazendo ela maior aqui para a gente não esquecer, que multiplica S, que multiplica S mais A, que é igual a K, que multiplica 1 menos E elevado a menos AT. Então, com muita atenção, vamos observar o seguinte. Eu tenho, comparando esta equação com essa daqui, eu tenho o meu A, que é R sobre L, tá vendo? Olha, o meu A aqui, que é o R sobre L, só que no numerador, o meu A está sendo multiplicado por K. Cadê o meu R que está aqui, que precisaria estar aqui? Ó, o R sobre L de A. Ele não está representado. Então, por quê? Eu vou reescrever aqui o meu I de S. Tá, ó. I de S será igual a... Muda alguma coisa se eu fizer isso aqui, ó. VI sobre R que multiplica R sobre L. Vocês estão percebendo que isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui? Porque os R's vão se cancelar e vai sobrar simplesmente VI sobre L. Mas por que eu fiz isso? Para evidenciar o meu A, que é o R sobre L. De modo que isso aqui é A e o que sobrou do lado de cá é quem? É K. Tá vendo? Aí eu vou ter K vezes A ou A vezes K. Então essa é uma observação que a gente precisa ter na hora de resolver os exercícios de circuito desse tipo. Então eu vou ter S que multiplica S mais R sobre L. Agora sim eu posso aplicar a transformada inversa direto, né? Então meu I de S
meu I de t agora, domínio do tempo, será igual a K, né? Meu K é VI sobre R, VI sobre R, que multiplica 1 menos E elevado a menos T vezes R sobre L. Então, tá aí a minha corrente no circuito, tá? Obtida com a mesma equação do exemplo anterior. Então, uma sugestão é que você refaça esse exercício passo a passo, de forma bem clara, e tenha atenção nessas transformadas inversas. Não dê um passo sequer sem ter entendido o que você fez, que aí vai ficar bem tranquilo aí para os próximos exemplos, tá bom? Então, obrigado pela atenção, espero ter ajudado, estou à disposição para que a gente possa esclarecer as dúvidas, tá bom? Um abraço a todos.